Neste vídeo vou introduzir o conceito de integral definida. Estas integrais definidas estão relacionadas com áreas e, em primeiro lugar, vou começar por fazer a distinção então entre integral indefinida e definida. Bom, então o que já vimos até aqui foram primitivas deste género que eu acabei aqui de escrever. Primitiva de f de x em ordem a x. E tem exatamente esse nome, primitiva. Ou, também podíamos chamar então estas primitivas de integral indefinida. Porque agora vamos ver as integrais definidas. Bom, o que é que dava o cálculo de uma primitiva ou integral indefinida deste género? Resultava em quê? Numa família de funções. Certo? Eu vou fazer aqui um pequeno exemplo. Mas se bem se lembram, a fazer a primitiva de uma função não era mais do que encontrar a função que derivando dava a função inicial. E havia mais do que uma. Reparem, se cria a primitiva de x em ordem a x, é uma primitiva imediata, vai dar x ao quadrado sobre 2, mais c. Lá está, este c faz com que isto seja uma família de funções e não uma única função. Agora, nós passamos então ao estudo das integrais definidas. E qual é a diferença? Vai ter também uma primitiva, normal, e depois vai estar definida no intervalo AB, que é a variação da nossa variável x. Portanto, no fundo é fazer a mesma uma primitiva, mas é fazer o estudo dessa primitiva nesta variação dos valores de x, entre A e B. A e B serão valores. Ok? Então a isto chamamos integral definida, porque estamos a definir um domínio de integração. Integral definida. Ok? Bom, o que é que vai dar e como é que se calcula então uma integral definida? Calcula-se da seguinte maneira. Temos primitiva de f de x quando o x varia de a a b, dx, e o que vamos fazer em primeiro lugar é exatamente o que fazíamos anteriormente, ou seja, a primitiva de f de x. É a primeira coisa que se faz e vai-se fazer nos mesmos modos que fazíamos até aqui. Pode ser por partes, pode ser imediata, pode ser por substituição, pode ser racional, seja o que for. Depois vamos só meter aqui estes parênteses retos, para não nos esquecermos aqui dos valores entre os quais está a variar esta primitiva. E agora, para ajudar a explicar isto, suponhamos que a primitiva de f de x é uma função que eu vou chamar de um f maiúsculo. Portanto, já calculamos a primitiva, deu esta função f de x. E nós agora, para calcular então o integral definido em AB, vamos ter que fazer o seguinte. F de B, ou seja, vamos substituir nesta função, que é a primitiva de f, o x por B, e subtraímos o f de A. Isto é que é o cálculo de uma primitiva definida. Okay? O que é que vai resultar como valor final? Não uma função, mas sim um valor numérico. Isto vai dar uma constante. Ok? Bom, reparem só aqui num pormenor. Quando nós fazemos a primitiva de f de x, por norma eu teria que calcular, acrescentar também aqui, somar uma constante, porque a primitiva de uma função dá-me uma família de funções, não é? No entanto, como nós temos aqui uma conta de subtrair, se eu somasse aqui uma constante, depois, ao substituir por b, ficava f de b mais essa constante, menos f de a mais essa constante. Como aqui está um menos, vai trocar o sinal e essa constante iria cortar sempre. Portanto, podemos desprezá-la logo aqui e nem sequer colocamos cá, ok? Bom, o que é que vamos ver agora? Vamos ver aqui dois exemplos para percebermos melhor, ou para ajudar a introduzir o conceito gráfico de integral definida. Bom, então eu vou fazer o integral definido de 2 a 7 da função 1. Vamos começar com uma função básica, a função 1. Bom, como é que calculamos? Fazemos aqui a primitiva de 1, vai de 2 até 7. A primitiva de 1 dá x, lá está, vamos desprezar a constante, de 2 a 7. E agora aplicamos então aqui a definição de integral definida, que é então substituir o x por 7, menos, substituímos por 2, menos 2, que vai dar 7 menos 2, 5. Ok? E agora eu vou só escrever este 5 como sendo um 5 vezes 1, para repararmos aqui então melhor na interpretação gráfica disto.
Então o que é que isto quer dizer graficamente? Reparem, eu vou começar por desenhar aqui neste gráfico a minha função, a função que estou a integrar, que é a função 1. fx igual a 1 dá o quê? Dá uma reta constante, não é? Uma reta horizontal, é uma função constante. Então desenho aqui a minha função, mas eu só quero fazer o integral quando x varia de 2 a 7. Ou seja, eu só me interessa esta função aqui de 2 a 7. Ok? Vou-me concentrar então só aqui neste bocadinho da função. Certo? Então agora reparem, onde é que eu posso visualizar aqui este 5, aqui deste resultado final? Não é mais do que a distância que vai de 2 até 7, ok? Que é 5. E o 1, onde é que eu posso visualizar? É a largura deste retângulo. Ou seja, o que eu quero dizer é que a integral definida nesta função deu a área deste retângulo, ok? Deu a área da região que está abaixo da função que eu estava a integrar. Bom, vamos fazer mais um exemplo para ver se fica mais consolidado. Então, vamos agora integrar a função no mesmo domínio, de 2 a 7, mas a função 2, por exemplo. Em vez de ter 1, vou mudar para 2. dx. Vamos fazer o integral, fica a primitiva de 2 a 7, igual. Ora, a primitiva de 2 dá 2x, lá está, desprezamos aqui a variável, de 2 a 7, igual. Então ficamos com 2 vezes 7 menos 2 vezes 2, que dá, coloco aqui um 2 em evidência e fico com 7 menos 2, ou seja, 2 vezes 5, que vai dar 10. Então vamos tentar ver aqui num gráfico também o que é que isto quer dizer. E reparem, eu vou fazer aqui então, começar por representar a minha função, que é a função 2. É também uma constante, ok? Uma reta horizontal, passa aqui no 2. E também só existe aqui de 2 até 7. Ok? Então é aqui que nos interessa estudar. E reparem que deu 2 vezes 5. Lá está, o 2 é aqui a altura do retângulo. E o 5 é também a distância que vai de 2 a 7. Portanto, deu na mesma uma área. Deu na mesma área deste retângulo. Ou seja, a área que está abaixo da minha função, delimitada então pela minha função e pelo eixo do x. Ok? Bom, se tivermos a primitiva de f de x, quando o x varia de a a b, dx, nós calculamos então isto desta forma, que já tínhamos visto então anteriormente. F de x quando o x varia de a a b é dado então por isto, tendo nós em conta que este f maiúsculo representa a primitiva de f, e isto vai dar a área abaixo da curva f de x, ok? Agora, abaixo da curva f de x e acima do eixo do x, ok? Isto não é mais do que o teorema fundamental do cálculo integral. Representando isto aqui num esquema, estamos aqui a supor que a função f é uma função aqui positiva para já, ok? Depois vamos ver os outros casos. Estamos aqui a falar no intervalo AB, vamos definir aqui um intervalo qualquer. Portanto, se tivermos uma função f de x maior ou igual que 0, sabemos que ao calcular este integral, o valor dele vai nos dar a área que está aqui abaixo desta curva e acima do eixo do x, ok? Este é então o teorema fundamental do cálculo integral. Vamos agora deduzir aqui uma outra situação, que é, se nós tivermos o integral de f de x em ordem a x de a a b menos o integral de g de x, uma outra função, no mesmo domínio de a a b d de x, o que é que isto vai dar? Bom, por definição de primitivas, reparem que as propriedades das primitivas também se aplicam agora aos integrais, ok? São iguais. Nós podemos escrever isto, não é? f de x menos g de x, só podemos escrever isto porque o domínio de integração é o mesmo, AB, AB. Então, se aqui está a subtrair, portanto a subtração, a diferença dos integrais é igual ao integral da diferença. Então vamos ver o que é que isto quer dizer graficamente, que é para concluirmos o que é que isto representa também graficamente, f de x menos g de x. Então, fazendo muito rapidamente aqui 3 gráficos,
para representar cada situação destas. Eu vou definir aqui uma função f qualquer, f de x, depois uma função g, também, ok, g de x, e vou definir aqui os pontos onde elas cruzam como sendo o nosso a e o nosso b. Bem, quando nós escrevemos aqui integral de a a b da função f de x, isto pelo que já vimos anteriormente, é então a área abaixo desta curva f, ok, até encontrar o eixo do x, que é aqui o que eu acabei de pintar, certo? Portanto, temos então esta área. E se é esta área eu lhe subtrair agora é esta que está aqui neste integral, vamos ver o que é que isto representa então também num gráfico. Fazemos as mesmas funções, portanto isto supostamente são as mesmas funções, a g e a f, ok, g de x, o ponto A, aqui, o ponto B, e agora aqui nós temos o integral de g de x de A a B, então é a área que está abaixo da curva G. Ora, a curva G está aqui, portanto temos que pintar aqui esta região, certo? Pintamos esta região aqui. Então o que é que dá a subtração destas duas regiões? Portanto, se eu a esta toda que vem lá de cima da função f até cá abaixo subtrair esta parte aqui de baixo, obtenho, como bem devem perceber, obtemos aqui a área que está entre as duas curvas, ok? E isto é vantajoso, já vamos ver porquê. G de x, portanto, a subtração dali do primeiro integral com o segundo vai dar então esta área aqui, ok? Esta área que está aqui no meio, certo? Portanto, que é dada então por este integral aqui. O integral de a a b de f de x menos g de x dá a área delimitada pelas duas curvas, ok? Atenção que estamos a supor que a função f de x neste intervalo AB é superior a g de x, porque senão teria que ser o contrário. Esta diferença tem que ser sempre a função superior menos a inferior, a maior menos a menor, ok? Pronto, então o resultado do integral destes dá esta área. Por vezes vão-nos pedir áreas assim delimitadas por curvas e nós então fazemos os valores A e B e escrevemos a função maior, que neste caso é aqui a f, passa mais cá em cima, menos a função menor e obtemos então esta área, ok? Reparem que aqui nesta definição em cima que nós falamos, quando dizemos que se tivermos só uma função f de x e o seu integral AB vai dar a área abaixo da curva até o eixo do x, também estamos a falar de uma diferença. Estamos a subtrair a função f com a outra função que a delimita, que é a função y igual a 0, f de x igual a 0. Portanto, aqui era o mesmo que estar f de x menos 0, mas como é menos 0, não interessa colocar cá. Ok? Bom, então até uma próxima.